Olá, tudo bem? Hoje nós vamos comentar sobre os multiplicadores de Lagrange, que é a última aula da unidade 3. E os multiplicadores de Lagrange, eles vão trazer para aquele conteúdo de máximos e mínimos algumas restrições, como saber trabalhar com elas, tá? Então nós vamos ver aqui dois casos importantes. O primeiro caso é o caso em que a gente tem apenas uma restrição. Como assim? Na última aula nós falamos sobre valores máximos e mínimos, ou seja, dentro de uma função nós podemos encontrar os pontos mais importantes, que são, por exemplo, o topo da montanha ou o vale, né? Os pontos mais importantes, os pontos extremos, e classificar esses pontos como pontos de máximo ou pontos de mínimo. Bastava ter a função, usar as derivadas parciais, igualar a zero e encontrar os pontos críticos. Depois, verificar se esse ponto é de máximo ou de mínimo, de acordo com aquela classificação do determinante, que nós vimos na aula passada. Só que hoje nós vamos falar dessa mesma situação, mas com alguma restrição. É como se fosse assim: olha, verifique os máximos e mínimos dessa situação, considerando que há uma restrição. Na vida real seria como se dissesse assim: olha, você pode ir à praia, mas só pode gastar R$50. R$50 seria a restrição de valor para gastar. Então, toda vez que você coloca um limite, uma restrição, né, você está dizendo que tudo o que acontece antes dessa restrição pode ser analisado, só não pode ultrapassá-la. Aqui na matemática, essa restrição ela aparece como uma função g. Então, o que Lagrange percebeu? Que se ele pegar essa função que é uma função diferenciável, que sendo sujeita a uma restrição, ele pode usar uma igualdade de vetores, né? Onde ele vai pegar o vetor gradiente da função f, lembrando que o vetor gradiente é gerado pelas coordenadas formadas pelas derivadas parciais de cada variável, e isso vai ser igual a lambda, o gradiente da restrição, que é g. Veja bem, essa restrição aqui, g, ela dá para essa condição aqui uma condição de igualdade vetorial, onde esse lambda ele assume o valor de um escalar. Lembrando lá de cálculo vetorial, onde a gente tem lambda vezes um vetor, ele se multiplica por todas as coordenadas desse vetor. Tá? Para entender melhor sobre esse assunto, eu trouxe aqui um exemplo, para a gente dar uma olhadinha. Tá? Isso é da lista de exercícios que eu coloquei para vocês. Seja f essa função, né? Essa função de três variáveis, x, y, z, e ela tem x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado. Ele pede para achar os valores máximos e mínimos dessa f, considerando que existe uma restrição aqui em vermelho, que vai ser x mais y mais z igual a 12, que é um plano. Então ele já diz, olha, tudo pode acontecer, só não pode desconsiderar a restrição. Matematicamente, o que a gente está falando? Matematicamente, a gente está falando de uma igualdade de vetores. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar os vetores gradientes, tanto de f quanto de g. Vamos fazer isso por partes, certo? Então, vamos lá. Vetor gradiente de f, que é o nosso vetor formado pelas coordenadas das derivadas parciais de f em relação a x, de f em relação a y e, nesse caso aqui, de f também em relação a z. Perfeito? Então, vamos calcular as derivadas parciais de f em relação a x. Olhando para a função lá, em relação a x, vai ser 2x. O resto assume valor de zero porque são constantes. De f em relação a y, vai ser 2y. E de f em relação a x, a z, vai ser igual a 2z. Pronto, achei aqui os gradientes de f. Vamos achar aqui, eu vou colocar em vermelho, os gradientes de g. Então, de g em relação a x, vai ser quem?
vai ser 1. É isso? De G em relação a Y também vai ser 1. E de G em relação a Z também vai ser 1. Jogando esses gradientes na equação primeira, que é essa aqui, ó, que é a equação que a gente traz como a equação vetorial, que é essa igualdade, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter, vou fazer aqui em preto, o gradiente de F não seria lambda o gradiente de G, mas quem é o gradiente de F? 2x, 2y e 2z. São as coordenadas aqui que a gente encontrou. O gradiente de G vai ser quem? 1, 1 e 1. Lambda, 1, 1 e 1. Beleza? Bem, aqui eu tenho uma igualdade vetorial. Esse lambda assume valor de escalar, então multiplica com todo mundo. Daqui eu vou tirar as equações que eu vou trabalhar. Então, a primeira equação que eu vou trabalhar vai ser quem? 2x, pela igualdade vetorial, 2x tem que ser igual a essa coordenada aqui, que vai ser lambda. Então, 2x igual a lambda. 2y também vai ser igual a lambda. E 2z também vai ser igual a lambda. Perfeito? Então, eu tenho aqui as 3 equações para trabalhar. Isso aqui eu gero um sistema. Se eu digo que lambda é igual a essas coisas, então significa que x é igual a y, que é igual a z. Quem é a restrição? A restrição é x mais y mais z igual a 12. Se x é igual a y e a z, então eu posso dizer aqui que eu tenho x mais x mais x igual a 12. 3x é igual a 12. E x vai ser igual a 12 por 3, que dá 4. Se x é igual a y e a z, então a solução dessa questão vão ser números iguais. 4, 4 e 4. Certo? Que são os valores de x, de y e de z. Então, aqui eu tenho os valores dos pontos, das variáveis, né? Que vai gerar aí apenas um único ponto, que é um ponto de solução. Tá bem? Então, para encontrar esses valores, eu entendo que, de acordo com a restrição, a solução que eu encontrei para x, y e z foi 4, 4 e 4. Perfeito? Se eu achei para x 4, y 4 e z 4, eu vou substituir esses valores na função primeira, né? Então, como solução da questão, a gente vai ter quem? Substituindo em f, né, 4, 4, 4, a gente vai ter quem? 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E a gente vai ter 16, mais 16, mais 16. Certo? Que aí a gente vai ter 48. Fechado? Então, isso aí é o valor máximo que essa função assume segundo essa restrição. Vamos ver agora o segundo caso. Esse quadro é tão pequeno para trabalhar. Muito ruim. Era para ser uma parede inteira, entendeu? Não sei se tu vê naqueles filmes que os caras vão trabalhar cálculo, que puxa um quadro, levanta um quadro, não sei quantos quadros assim nos Estados Unidos. É por isso que tem que ser. Segundo caso.
Pode. O segundo caso que nós vamos ver aumentou um pouquinho a dificuldade, mas a lógica é a mesma, tá? O que a gente estava dizendo? Que para encontrar, no caso, quando há restrições, a gente pega o vetor gradiente de f e aí a gente considera a restrição de g e multiplica por seu escalar. Isso tem que ser igual. Se eu aumento uma nova restrição, eu vou aumentar mais um termo aqui e vou aumentar mais um escalar combinando com ele. Vou chamar esse novo de h. Significa o quê? Que g e h são restrições. E f continua sendo a função principal. Beleza? Então, nós temos o gradiente de f, que aí a gente vai ter as coordenadas das derivadas parciais dela em relação a x, y e z, se for o caso. Isso vai ser igual a lambda, o gradiente de g, em relação a x, em relação a y, em relação a z, mas micro, o gradiente de h em relação a x, o gradiente de h em relação a y e o gradiente de h em relação a z. Isso significa que agora a gente vai ter, para cada equação, a igualdade de que a derivada parcial de f em relação a x tem que ser igual a isso, mais aquilo para cada lugar. Para não ficar tão feinho assim, e você de fato entender, nós vamos usar outro exemplo para entender esse pedaço. Mas lembra, até a primeira restrição, a gente tinha parado por aqui. Com a segunda restrição, a gente só aumentou mais um termo. Nada mais. Beleza? Vamos então a um exemplo numérico disso. Muito bem. Então, da lista de exercício, ó, eu tenho a função f, que ela é essa aqui. Para eu encontrar o valor máximo ou mínimo, ele me dá duas restrições. A restrição g e a restrição h. Certo? Eu tenho aqui a minha f. O que eu tenho que montar? Aquela equação lá em cima, ó. Então, essa equação é montada com as derivadas parciais. Então, eu tenho que calcular todas. Derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de f em relação a z. Olhando para a função, a derivada parcial de f em relação a x é 1. Em relação a y é 2. Em relação a z, como nem aparece, é 0. Vamos fazer a de g. A de g. A derivada parcial de g em relação a x, a derivada parcial de g em relação a y, assim que você vai fazer no seu caderno. A derivada parcial de g em relação a z. Bem bonitinho, assim, coloridinho, de preferência. Olhando para g, a de x dá 1, a de y dá 1 e a de z também dá 1. Vamos para a de h. A derivada parcial de h em relação a x, a derivada parcial de h em relação a y e a derivada parcial de h em relação a z. É trabalhoso, mas não é difícil, tá? De h em relação a x, x nem aparece aqui, então vai ser 0. De h em relação a y dá 2y. De h em relação a z dá 2z. O que a regra diz? Iguala esses vetores daquele formato. Então, levando esses vetores aqui, a gente vai ter, para x, a galera do x aqui, a primeira coordenada, vai ser quem? Para você entender quem é o vetor gradiente f. O vetor gradiente f foi 1, 2 e 0. Quem é o gradiente de g? O gradiente de g foi 1, 1 e 1.
E o gradiente de H foi quem? 0, 2y e 2z. Beleza? Jogando lá na formulazinha. Então, eu estou dizendo o seguinte, que 1, 2 e 0 tem que ser igual a lambda 1, 1 e 1, mais micro 0, 2y, 2z. Fazendo agora aqui essa continha. Ó. A primeira equação. 1 vai ter que ser igual a lambda sozinho. A segunda equação. 2 vai ter que ser igual a lambda mais 2y. Certo? Micro 2y. A 3 vai ser igual a 0 mais lambda mais micro 2z. Eu tenho aqui, portanto, as 3 equações para trabalhar. Aqui ele já diz que lambda é igual a 1. Já posso substituir aqui, ó, tá? Substituo aqui e aqui. Então, aqui já vai ficar 1 vai descer para cá. Vou botar a questão aqui, eu estou sem muito espaço nesse quadro. Fico sofrendo com ele aqui. Mas é o que a gente vai fazer? Lambda, né? 1, vem para cá, subtraindo, vira 1. Então, 1 é igual a micro 2y. Aqui, lambda, né? 1, vem para cá como menos 1. Menos 1 é igual a micro 2z. Isolando o micro aqui, eu tenho micro é igual a 2y, 1 sobre 2y. Isolando o micro aqui, eu tenho menos 1 sobre 2z. Significa dizer que essas coisas são iguais. Então, se micro tem que ser igual a micro, então 1 sobre 2y tem que ser igual a menos 1 sobre 2z. O que a gente conclui daqui? Que menos 2y é igual a 2z. E que menos y é igual a z. Informação importante para jogar nas restrições. É muita coisa para pouco espaço. Vou precisar usar esse espaço aqui, tá? Você que está assistindo a aula, já que tem isso registrado, eu vou usar esse espaço aqui para a gente continuar essa solução. Olha aqui, ó, eu já tenho informação que menos y é igual a z, então z é igual a menos y, né? Então, menos y é igual a z. Isso implica que z também pode ser igual a menos y. Posso jogar essa informação ali. Então, x mais y, menos y no lugar do z, é igual a 1. Cancela esses dois caras, x é igual a 1. Opa, já apareceu uma variável aqui para eu resolver, ó. X é igual a 1, tá? Eu estou dizendo que z é igual a menos y. Eu vou jogar aqui. Y ao quadrado mais menos y ao quadrado é igual a 4. Y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. 2y ao quadrado é igual a 4. E y vai ser igual a... y ao quadrado vai ser igual a 2, né? Então, eu posso dizer que y é igual a raiz de 2. Se z e y têm sinais trocados, então z é menos raiz de 2. Eu achei, portanto, os valores de x, y e z. Perfeito? O que a gente faz depois que a gente acha esses três caras? Substitui na f. Na f de... substituindo o valor numérico de 1, raiz de 2 e menos raiz de 2. Na minha f, seria quem? 1 mais 2, que multiplica raiz de 2. Esse aqui
é o valor que a gente encontrou. Beleza? É trabalhoso, eu sei que é. Olha o tanto de coisa que a gente copia, mas não é difícil se você fizer o passo a passo. Tranquilo? Então, nós vimos agora os multiplicadores de Lagrange que adicionam ao estudo dos máximos e mínimos, considerando restrições, que é o que acontece na vida real. Considerando sua melhor produção, você tem que considerar também algumas restrições. Pode chover, o dinheiro não é suficiente. Então, são restrições que são do dia a dia que a gente pode matematizar, trazendo aqui, usando os conceitos dos multiplicadores de Lagrange, esse grande matemático que também contribuiu muito no campo da astronomia, com os 5 pontos que são usados até hoje para localizar, por exemplo, objetos no espaço. Tá certo? Muito obrigada, até a próxima aula.